Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje o nosso tema é a prevenção em saúde na escola. Nós temos nossos convidados aqui hoje e eu gostaria de iniciar conversando com o Dr. Binato, perguntando um pouquinho o que tem aparecido nessa toda a sua experiência de trabalho, né, ao longo desses anos junto com as escolas. Você é bem conhecido assim, junto a várias escolas na cidade e na região, né? O que tem surgido ao longo desse tempo? O que mais aparece como demanda das escolas? O que mais eles te pedem? Bom, é um prazer estar aqui, discutir um pouquinho e conversar. Resumidamente, há 40 anos atrás eu comecei a trabalhar em escolas, em São Pedro do Sul. E a atividade mais importante era dar palestras. E eu acho que até hoje ainda ficou muito essa situação. Nesse caminhar, a gente descobriu que os adolescentes, as professoras, tinham as mesmas coisas. A gente fazia aquelas pesquisas que, de alguma forma, representavam sexualidade, drogas e comportamento rebelde. Às vezes entravam algumas coisas, mas eram essas três, né? E que foram sendo acrescidas em algum momento sobre vício em computador. Hoje, algumas violência entrou, né? Hoje já se discute muito isso, bullying. A mudança não mudou a intervenção. Nós teríamos que ter hoje uma intervenção na escola a partir da saúde muito maior. Mas eu também aprendi, que eu fui coordenador do Centro de Atendimento ao Educando do Estado há 20 anos atrás. Nós tínhamos os famosos CAI em Santa Maria, em toda a região, e a gente fez um trabalho assim belíssimo, muito bom, com muito pouca gente, mas profissionais que eram da educação, mas que fizeram um curso de psicologia, de medicina e estavam em desvio de função. 775 profissionais no estado trabalhavam em grupos nas suas cidades. Às vezes era só 2. Aqui nós éramos 33 em 3 CAIs, né? Famosos aqui, a gente fez trabalhos de prevenção. Na época do governador Germano, a Secretaria de Educação e Saúde, a de Educação e Saúde, fez um trabalho que até hoje está lá documentado na minha casa, que são atividades que deveriam ser feitas em determinadas, são polígrafos, são projetos, estão lá prontos, mas que o outro governo não aceitou, não quis e morreu essa minha experiência. Então, hoje, e aí a gente foi para as escolas e aprendemos que a escola não está pronta para receber a saúde. Eu estou falando de escolas há um bom tempo atrás, acho que não mudou. Nós chegávamos, as professoras, diretoras, ficavam numa felicidade, né, que nós íamos falar sobre saúde dentro da escola, e aí a gente perguntava, tá, professora, e quando vai acontecer isso? E era muito interessante, porque assim, fala com a professora de religião, né, para dar uma aulinha assim de religião. E nós tivemos que aprender a duras penas que a escola ela tem uma rotina que é difícil de você entrar. Né? Então, nós começamos um outro trabalho com os professores, para que eles fossem multiplicadores. Né? Aprendemos, né, bastante no sentido assim, os professores querem, mas não multiplicam. Né? Porque a escola não se discute isso. Né? A escola é um espaço pedagógico por excelência. Então, saúde como educação da saúde, como prevenção, que é uma mudança de hábito, é o lugar perfeito. Não é lá no posto de saúde que tu vai por causa da dor da doença. Tu vai fazer prevenção lá, é muito difícil. Então, a gente aprendeu que a escola é o lugar da prevenção em saúde. Então, Binato, tu está falando... Porque eles disseminam na família, né? Eles vão levar para a família, a professora. Só que... Vamos ser sinceros, a educação está muito sobrecarregada, né?
mal paga num sentido. Então é difícil a gente chegar lá, mais uma coisa para mim. Né? Então nós temos que estar, a partir da visão de saúde, nós temos que estar muito motivados para motivá-los. Senão a gente morre ali, qualquer projeto que a gente possa fazer. Então, isso que tu está trazendo é assim, as demandas continuam muito parecidas, porque também tem questão do próprio desenvolvimento. É um momento do desenvolvimento que tem determinadas demandas que a gente pode auxiliar, né? Que as escolas vêm solicitando e além das novidades que vão surgindo. Mas, para além disso, é bom, como é que a gente executa, então? Né? A gente já não está com os horários, a gente tem 3 empregos, né? As pessoas que trabalham nas escolas estão trabalhando com toda a sua carga horária, em geral. E aí, em que momento você vai fazer isso, né? O que falta? Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Bom, pessoal, inicialmente agradeço o convite de estar aqui. Eu trabalho num contexto escolar há 2 anos. Eu sou membro de um setor de saúde, que ele está lá especificamente para isso. A minha categoria é TAI, né? Não sou docente. E isso remete muito à fala do nosso convidado, né? Onde, no momento dele, os docentes acabavam por fazer todo o trabalho. E hoje não. Então, no meu local de trabalho, nós temos um setor de saúde que está ali especificamente para isso. Nós temos profissionais da área médica, nós temos profissionais de enfermagem, odontólogo, psicólogo e nutricionista. E a gente trabalha com os nossos alunos e também com os alunos de outras instituições. E a nossa maior dificuldade que a gente nota é manter a atenção e o interesse dos alunos nos assuntos trabalhados. O conhecimento, a temática, ela é passada de uma maneira muito satisfatória, através de palestras, através de projetos, a gente consegue desenvolver o nosso objetivo. Porém, a gente nota essa falta de continuidade, essa falta de interesse, de manter o foco, de manter a atenção. A gente nota bem a diferença do primeiro encontro para o último encontro. E a gente tenta nem prolongar muito. A gente tenta fazer de 3 a 4, para ser uma coisa breve, pontual, para ficar. Pouco, mas que fique. Que eles consigam pegar e disseminar. Se a gente fosse pensar, eu estava pensando aqui em relação às palestras, né? Às vezes o que nos pedem são palestras, né? Mas o que a gente sente necessidade são trabalhos contínuos. De que parte será que vem essa resistência? Será que é os alunos que perdem o interesse? Como é que isso acontece? O que tu acha, Vivi? A gente observa, assim, são vários fatores que facilitam, né, a nossa inserção lá nesses ambientes escolares, mas também tem muitos fatores que dificultam. Realmente tem alguns problemas de estrutura mesmo, de instituição, que nos dificultam a nossa presença lá. O que eu vejo que a realidade da onde trabalha a Maiara é uma realidade um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em escola pública, da rede pública. E a questão do desinteresse é característico, a questão do ser breve, do ser pontual, é característica da adolescência. Né? Então, assim, a gente tá planejando a nossa prática para quem? Né? Qual é o meu objetivo com essa prática? É claro que o objetivo geral de todo profissional da área da saúde que vai para a escola é poder intervir positivamente, né? Mas assim, eu vejo muito mais do que isso. Com a experiência que eu tenho de consultório, com atendimento clínico de adolescentes e de crianças, eu vejo que nós aprendemos muito observando eles no ambiente escolar, né? Mesmo quando a demanda não é uma demanda da escola, e sim da criança ou da família. Então, assim, é um ambiente enriquecedor para a gente, enquanto profissional, mas também a gente poder atingir um público maior, né? Então, essas palestras que são sugeridas, né? Trabalhos com grupos de alunos, e eu diria que também é importante se a gente pudesse trabalhar junto com o professor. A gente tem uma categoria com inúmeras dificuldades, tanto em relação à valorização do trabalho, quanto
Acho que as práticas, elas vêm se transformando muito, e eu acho que o nosso trabalho ele não pode ser voltado só para o aluno, ele tem que ter um olhar voltado também para o professor. Acho que é mais ou menos isso. Joia. Queres falar? A validação do nosso trabalho passa pelo professor. A direção sempre diz sim, porque é alguma coisa, mas na prática nós precisaríamos mais do professor, porque nós vamos plantar uma semente, né, rápida, eu acho que é assim mesmo, né? O trabalho a longo prazo ele é uma quase utopia, eu diria, né? Mas a gente trabalha assim, né? Com idealismo, com uma série de situações. Mas como a gente tem um objetivo de fazer as coisas rápidas porque a gente quer atingir aquela meta, nós precisaríamos dos professores para a continuidade. Se o professor está motivado, ele vai continuar. Professor de português vai pedir tal coisa, professor de matemática pede as estatísticas de doenças venéreas. Quer dizer, ele teria que estar junto. O que a gente já fez? Né? Trabalhamos 2 anos no Gomes Carneiro, aqui, isso já fazem 20 anos. E eu, cheio de idealismo, né? Vamos fazer multiplicadores. Professores voluntários, no horário diferente da sua prática, iriam uma vez por semana, nós durante 1 ano, faríamos com que eles tivessem um conhecimento para multiplicar. Passou-se 1 ano, todas as semanas nós íamos lá, 2 horas, eram em torno de 15 professores, não eram poucos, não? Nós começamos com 20, ficou 15, passamos. Aí quando no outro ano eu fui, bom, agora vocês estão preparados? Eles disseram que não. Passamos mais 1 ano, e perdemos, digamos, uma chance porque os professores fizeram daquela atividade uma grande terapia de grupo. Eles falavam dos filhos, do neto, de não sei quem, e esqueciam dos alunos. E eu, como era marinheiro de primeira viagem, entrei nessa, né? Fui bem faceiro, tentando, não, agora eles vão multiplicar. Então nós temos, às vezes, esse descompasso, né? Vejam, eles estavam voluntários, eles queriam, eles iam, né? Mas não se sentiram capazes. Então também falta uma capacitação para os professores, mais formal, vamos dizer assim, do ponto de vista meu, de profissional de saúde, né? Estou falando que vocês estão no trabalho, pode já ter avançado bastante, mas eu estou falando pela minha experiência naquela época. Então, a primeira situação é que nós precisaríamos dos professores. A direção diz sim sempre, os professores não dizem nada, nos cedem os espaços. Às vezes eles não são informados. A gente planta a semente, né? Então a palestra é importante para abrir a escola. Ela é a desculpa de abrir a escola, né? E eu sempre digo que direção tem sempre uma satisfação, o fulano, o doutor, vai vir dar palestra, a doutora não sei quem, né? E depois fecha a porta e tchau, não me apareço mais aqui, que me complica muito a vida. Então nós precisamos ter paciência com esse espaço que é fundamental pedagógico, né? E eu só colocaria assim para a gente poder pensar. Tu falaste muito claro, existe facilitadores e complicadores, né? E eu falei mais nos complicadores, porque é o que mais, às vezes, deixa a gente meio frustrado. É que nós temos 3 vertentes que a gente tem que olhar, né? A vertente pedagógica, né? Os alunos estão com muita dificuldade de raciocínio, de pensar, né? Está aí os nossos 500 mil sujeitos que não tiraram, né, nem 0,1 na redação, né, no Enem. Há uma dificuldade maior do ponto de vista de cognição, né? Eles estão preocupados com outras demandas, né, da telinha, dos computadores, e aquela coisa bonita, lúdica, do prazer em aprender, está ficando meio perdida. Alguns, coitados dos professores, ainda conseguem alguma coisa. Então, essa vertente pedagógica é aquilo que a gente viu no desinteresse. Mas o desinteresse também é pela sala de aula. Eles estão lá porque são obrigados, né? E aí vai mais um cara incomodar, né? Que ele abre no Google e vê tudo aquilo, quando na verdade não é assim. Existe a parte administrativa, escolas extremamente
caindo os pedaços, sem condições, algumas não, mas a maioria, sim, que tu vê, estão destruídas, e isso são salas de aula, não tem espaço físico, nem um data show, às vezes, bom. Isso tudo entrava a parte administrativa de quem quer fazer um projeto. E, por outro lado, existe hoje a vertente emocional. Eu considero que nós tínhamos um controle melhor do aluno há 30 anos atrás, quando eu comecei, 40, e hoje nós estamos nos submetendo a esses alunos, em nome do, sei lá do que, né, que a gente foi inventar, né, perder-se a autoridade, né, e também em nome de uma democracia, de uma necessidade do aluno falar, ótimo, mas dentro de um projeto de educação no mínimo, né, de autoridade. Então tu chega lá e aquele aluno está te olhando como cara da saúde, a tia lá, o fulano, a doutora, grande coisa, e te detona, quer dizer, tu está falando e ele não está. Então piorou a nossa mensagem, tá? Ela está truncada, porque os alunos não estão. Então, nós teríamos que reinventar muita coisa, né, para poder chegar a ponto de modificar hábitos, né, como nós temos visto, 60%, 70% dos jovens de 14 a 18 anos não usam camisinha. Quer dizer, aonde ficamos nisso? Né? E eles, não sei o quê, e continuam. Né? Quer dizer, então nós estamos num ponto em que nós estamos entregando. Questão droga, por exemplo, né? A gente, cientificamente, a maconha é comprovado que ela vai te trazer um problema de memória, de motivação e de psicose. Isso estou falando de 3 fatos, né? Claro que ninguém fumou um cigarro de maconha e vai fazer isso, mas a nível a gurizada, não estão nem aí, porque ninguém diz para eles isso. Ninguém fala. E aí, Binato, a gente pode pensar um pouquinho, desculpe te interromper, mas pensando assim aqui. Bom, essa situação que tu descreveu agora, ela é construída socialmente. Então, na verdade, a gente for pensar, essa construção social tem uma contribuição de várias partes, né? Então, assim, e às vezes o que acontece, que a gente percebe, é que tanto os profissionais que estão ali para auxiliar na prevenção à saúde, quanto a equipe escolar, quanto o poder público, né, as equipes diretivas e tal, depositam esses problemas todos no próprio aluno, né, que é aquela questão de uma visão medicalizante, em que o aluno, o estudante lá, ele é o culpado de tudo, é ele que não se interessa. Nós queremos dar a nossa matéria, nós queremos fazer o nosso trabalho, mas ele não está afim. Daí, claro que na verdade, nós temos uma contrapartida aí, né? Toda a situação econômica, política, histórica converge para uma situação atual, né? Só que o que a gente percebe é que é como se a sociedade não tivesse esse compromisso. E aí, quando a gente fala dos empecilhos, tipo, a equipe da escola não quer fazer reunião, eles não querem discutir, eles querem falar dos seus filhos, não querem falar dos seus alunos. Às vezes acontece, não é sempre, né? Mas acontece. Por que está surgindo essa necessidade? Por que será que há uma necessidade? Às vezes a gente vê conflitos em escola que vão parar lá na justiça, né? Conflitos que, na verdade, acontecem da dupla ali, do professor e do aluno, estarem num pé de igualdade, né? É como se o professor ficasse no mesmo nível do adolescente, competindo ali pela atenção, e a gente acaba vendo isso. E aí a gente também percebe os processos de adoecimento, né? Níveis altíssimos de estresse de docentes, né? E alunos que vão por outra via, né? Como o Binato estava falando, ele acaba entrando por outro caminho, né? Porque a gente não consegue dar conta disso socialmente também. Não sei se tu concorda comigo. Como sociedade, nós temos uma parte de tudo isso que se chama paz, né? E aí nós temos um abismo, né? Onde, como sociedade, nós deixamos a família não entender que ela é a responsável, né? Eu acho que, inclusive, a saúde. Eu estou
há 42 anos formado, pediatra de início, agora faz 30 anos que sou médico de adolescente, pediatra, e tenho pensado assim, onde é que nós entramos nisso, né? Claro, como pediatra, como médico, até hoje a gente atendia a doença, né? Eu ainda fiz prevenção lá, idealisticamente, em algum momento, mas a maioria do médico, que é um da saúde, né? A enfermeira, a farmacêutica, hoje toda essa gama, né, de pessoas que atendem, a própria, o odontólogo, né? Eu me lembro, o odontólogo vai lá, tira o dente e tal, arruma o dente, tchau pra ti, né? Ó, tu escova bem os dentes. Depois apareceu alguém, né, mostrando alguma coisa. A enfermeira fazia vacina e tal. Quer dizer, tu não tinha essa visão de prevenção que hoje está muito mais pronta, inclusive cientificamente, né? Tu vai ao congresso, tem aquelas áreas, mas aí tu vai fazer a prática, né? Tu te vê mal, porque essa experiência que tu colocaste, excelente, muito boa, como eu tive a do CAI, né? E a frustração depois de ter terminado com o CAI, né? Umas questões lá, não vou entrar no mérito. A gente perdeu, porque a gente fazia palestras, projetos, eram projetos pagos pelo Ministério, em função né, pelo consórcio, então havia até diária, nós íamos para vários lugares. Foi um momento em que a gente vislumbrou uma prevenção, só que, bam, terminaram. Né? E aí ficou um vácuo. A Secretaria de Saúde, há um tempo atrás, reiniciou, timidamente começou, mas a gente precisa pegar todos, e aí se falou em escola pública. Olha, a escola pública é um detalhe dentro dessa contexto, a escola particular hoje. Quem é que faz prevenção em escola particular? É muito caro fazer isso também, né? Tem muito caro. Então, a sociedade, parece que nós, da saúde, temos um ideal, sabemos até fazer, mas não estamos conseguindo. Né? A gente fala, eu acho que esse programa é um programa extremamente importante para reflexão, né? O que eu faço como profissional na prevenção? Né? Parece que eu não quero prevenir, que é para o cara adoecer e eu faturar em cima, o que é isso? E quando, na verdade, a gente for pensar, de repente vocês querem contribuir nesse sentido, a prevenção ela sai muito mais barata. Né? Se a gente consegue prevenir antes de acontecer, porque depois se investe muito mais em internação, se investe em tratamento, né? Então, na verdade, sai mais barato prevenir. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Tati, a gente falou, o Binato comentou assim nas famílias, né? Quando a gente fala em sociedade, a gente está falando em pais e em famílias. Como é que a gente traz a família mais perto da escola, Tati? O que tu acha? Eu acho que para trazer a família para perto da escola, eu acho que é preciso escutar também a família. Eu acho que é preciso abrir um espaço para que essa família ela fale, ela diga qual é a demanda dela, quais são as angústias dessa família. Ontem eu estava discutindo com uma professora, fazendo uma entrevista com ela, das dificuldades que ela sente enquanto professora com a família. E ela falava dessa dificuldade de falar a mesma linguagem, deles juntos discutirem sobre a questão do filho dessa família, da escola. Então, eu acho que abrir um espaço onde a escola e a família possam ter uma mesma linguagem, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que nós, principalmente nós, principalmente eu falando enquanto acadêmico da psicologia, eu acho que é importante que a gente também consiga entrar nesse espaço para fazer uma mediação, talvez. E falando também da minha experiência, trazendo um pouco da tua fala, eu estou tendo a oportunidade de participar de um projeto, que é o projeto do Profesp, que é um projeto que ele vincula o exército, a escola e o acadêmico multi, né? A psicologia, a nutrição, enfim. Então, a gente está fazendo um projeto bem legal de prevenção, que não tem um molde de palestra, mas sim um molde de grupos, fazer grupos com os adolescentes
dentro do Exército para discutir prevenção na gravidez na adolescência, para discutir também as demandas que esse adolescente traz. Então, eu acho que existem espaços onde se possa fazer prevenção, que não só dentro da escola, mas que façam resgate da escola, que a escola participe também. Então, eu acho que é isso. O nosso programa já está se encaminhando para o final. E então hoje a gente pôde discutir aqui as principais dificuldades até de se fazer uma prevenção, né? Dificuldades que se iniciaram há mais tempo e hoje a gente vê que ainda persistem, né? Mas também falamos de alguns sucessos e de alguns projetos que a gente consegue perceber a longo prazo que podem realmente auxiliar. E quando a gente consegue ter essa abertura na instituição, né, o profissional de saúde, independente de qual é a profissão, ele precisa estar disponível, né, para propor trabalhos também em nível de prevenção. E é muito importante, então, que a gente pudesse ter tido esse espaço, né, para conversar. Hoje a gente conversou uma palhinha sobre isso, né, que a gente possa ter outros momentos para poder discutir um pouquinho mais dos projetos em si, das técnicas que deram certo, né? Poder falar de outras experiências. Então, esperamos ter outras oportunidades. Eu agradeço aos convidados aqui e o programa Saúde em Foco volta semana que vem.